Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, para mais um encontro, nosso terceiro encontro de História Regional, considerando os encontros de História das Religiões, então, nosso sexto encontro. Estou gostando muito, estou muito feliz com a participação de vocês. A gente está com uns grupinhos que varia de 6, 7, 8, às vezes 10 participantes, isso está ótimo, né? É legal, é bom saber que vocês estão se empenhando, que vocês, né, estão aproveitando aí o que tanto eu quanto o professor Hudson resolvemos aí, pensamos em oferecer para vocês, né? Tanto os meus pupilos direto, né, os meus alunos aqui do Polo de Goiôerê, quanto os demais alunos, né, sejam todos sempre muito bem-vindos e a participação de vocês, a sugestão de vocês, para que a gente possa melhorar essas dinâmicas, é sempre muito bem-vinda, tá? Qualquer comentário que vocês queiram fazer, pode ser tanto pelo áudio, né? Conversando, ou pelo chat, fiquem à vontade. Né? Eu procuro sempre estar olhando aqui para poder fazer essa interação com vocês. Pois bem, o capítulo 3 do nosso livro, ele trabalha a revolta dos poceiros do sudoeste do Paraná em 1957. Né? Então ele vai falar de um evento pontual, específico, né, que ocorreu ali em 1957, porém é interessante pensarmos o contexto histórico que é feito, não é? Quando nós pensamos essa revolta dos poceiros, lá quase na década de 60, se a gente pensar em termos históricos, foi ontem, né? 57 tem possivelmente tem muitas pessoas que viveram nessa época, que são vivas ainda, né? Só que essa revolta, ela está dentro de um contexto um pouco maior, um pouco mais amplo, referente à região sudeste do Paraná, referente à região do Paraná como um todo, né, que é referente aos embates e às lutas pela posse da terra. Envolve aí a posse da terra. Então, nós retomaremos aqui alguns conceitos que nós vimos, trabalhamos lá no capítulo 1, que falava do contestado, né? De certa forma, o nosso texto, o texto da Silvia, ela cita, ela não se atém ao contestado, mas ela cita, né, a passagem por esse período, porque é uma região próxima ali, né, o sudeste do Paraná, a gente já vai ver na região no mapa, né, que tem uma proximidade, e teremos aí essas questões referentes à posse da terra, que levará a essa tal dessa revolta dos poceiros. E aí, quem são os poceiros, né? Quem que eu identifico como poceiros, como que eles entram nesse processo, como que eles fazem parte dessa disputa, nós veremos ao longo da nossa aula hoje, né? Então, a primeira contextualização que nós temos que fazer e que o material traz para a gente é a localização geográfica. Eu procurei pegar o mesmo mapa que a professora Carla trabalha na videoaula dela, para que vocês possam ir fixando, né, de uma ideia, uma perspectiva bem didática, mesmo de manutenção didática, porque para que vocês possam poder se localizar e compreender. Quando nós falamos em conflitos, em posses, por posse da terra, por domínios de região geográfica, é muito importante a leitura do mapa. Né? Os mapas, inclusive, né, são assim, ferramentas extremamente úteis para nós historiadores. Então, trabalhar com mapas, até em sala de aula, para nós compreendermos
o contexto, né, as movimentações, a disputa por território, enfim, né, é importante que a gente consiga, que a gente possa minimamente interpretar mapas. E por que esse mapa é importante e o que ele traz, né? Se vocês observarem aqui na região sudeste, que é essa região, deixa eu só... Essa região aqui, a grafia dele não está muito boa por causa da ampliação do mapa, aí ele perdeu qualidade, né, em pixels, mas esse verde água, verde claro aqui, né, é a região sudeste, região sudoeste, né, e é justamente essa região sudoeste, né, então ali entre o sul e o oeste paranaense, onde nós teremos o palco, por assim dizer, dessa revolta dos poceiros. O que a gente chama atenção aqui na percepção dessa localização geográfica, né, que vai permear todo o contexto, inclusive esse contexto mais recuado que nós faremos ali para o século XIX, né, para a gente poder entender o longo processo que deflagra ou que leva à revolta dos poceiros. A autora Silvia, ela usa o termo que a revolta dos poceiros é um iceberg, é apenas a ponta do iceberg de toda a questão de terras da região, né? O que isso significa? Se nós pensarmos um iceberg aí, tanto vocês sabem, né, que a ponta dele, o cume dele, que está para cima das águas, é a menor parte dele, né? É nesse contexto, a revolta dos poceiros do sudoeste do Paraná, ele, diante do grande embate por essa região, pela posse das terras nessa região, ela foi um fato, né? Um fato que, nesse sentido, se você olhar para o fato isolado, ele acaba se tornando um fato menor. Porém, ele não está isolado. E o fato dele não estar isolado faz dele um grande processo pela disputa da terra. Já vou arrumar. Deixa eu mutar aqui. Mutei você, Jô. A hora que você precisar dar um oi, você desmuta aí, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu tenho que entender essa questão geográfica. Olha só, essa região, ela faz fronteira com nossos irmãos, com a Argentina, e teremos, no final do século XIX, uma disputa internacional por essas terras, por essas regiões, entre Argentina e Brasil, né? Então, percebam que quando a gente fala do contexto, né, das diversas disputas pela posse da terra, né, não é apenas entre poceiros e Estado, ou entre poceiros e algum grande fazendeiro, algum grande proprietário de terras. Não, né? Nós temos aqui também uma disputa internacional. Essa disputa foi resolvida a partir da diplomacia, né, com o presidente dos Estados Unidos, que foi o juiz do litígio. Ele definiu a posse das terras para o Brasil, certo? Na época, em 1895. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, que eu estou só citando. Eu tenho nessa região sudeste também fronteira com Santa Catarina. E não vamos nos esquecer que nessa região aqui, se deixa eu mudar a cor até. Se eu trouxesse para vocês, eu não trouxe, tá? Mas se eu trouxesse para vocês o mapa utilizado na aula de contestado, né, vocês veriam que a região ela coincide, basicamente, né? O contestado é mais ou menos nesse trecho aqui, né? Bem mais ou menos, tá? Nessa região.
Então, o que acontece? Acontece que essa região, além de, então, de passar por uma disputa de terras internacional entre Argentina e Brasil, ela também terá litígio, conflito, disputas, né, entre Santa Catarina e Paraná. Né? E isso tudo vai levar à Guerra do Contestado. Depois, resolvendo a Guerra do Contestado, que é pontual, nós teremos outros acontecimentos, a ocupação do território e tudo mais, e os litígios, ou seja, litígios judiciais mesmo, né? Nós teremos grandes conflitos judiciais entre pessoas, empresas e Estado. É um enredado de atores sociais que vão disputar essa região, né? Até que nós temos a ocupação feita pelos poceiros, até que nós temos os colonos que vêm na dinâmica da marcha para o oeste, né, da marcha sobre o oeste, que foi uma política do governo Vargas, do Estado Novo, né, para a ocupação da região. Né, e esses atores sociais, no mesmo espaço, lutando pela mesma região, querendo a posse da mesma terra, e muitos deles, né, muitos é exagero, mas alguns deles tendo documentos que são contraditórios. Por que contraditórios? Porque como a terra ela estava em litígio entre Santa Catarina e Paraná, né, a partir da Constituição de 1891, onde a federação passa o direito aos estados de determinar a doação das terras devolutas, a venda das terras devolutas, que nós já vamos trabalhar o conceito, tá, gente? O que acontece? Essa região, Santa Catarina vai determinar que essas terras pertencem a um senhor chamado José Rupp, enquanto o estado do Paraná vai ceder essas terras a uma empresa férrea. Né? E olha só, a mesma terra que está em litígio, disputa judicial entre os estados para determinar quem que manda nessas terras, se é o Paraná ou se é a Santa Catarina. Não, sendo assim, não poderia ser dada ou doada a outra pessoa, física ou jurídica, de qualquer forma, de qualquer natureza, e ainda assim nós teremos essas terras sendo doadas, vendidas, né, lavrado em cartório, para pessoas diferentes. Isso vai gerar um conflito enorme nessa região. E esse conflito enorme, que nós veremos aqui basicamente passo a passo, né, levará em 1957 aquilo que nós chamamos de Revolta dos Poceiros do Sudoeste do Paraná. Certo? Esse movimento de 57, ele alcançou a opinião pública e movimentou os embates políticos daquele momento histórico dentro do Estado, né? Se tornou notícia no Estado como um todo. Ok? Aqui eu trouxe um outro mapa para vocês, que na verdade é o mesmo, mais ampliado, só que ele ficou numa qualidade bem baixa. Né? Bem baixa mesmo. Mas só para a gente poder ter uma noção maior do território que nós estamos falando, né? Aqui da região do Sudeste. Que tem cidades como Marmeleiro, tem cidades como Pato Branco, né? É essa região que estamos pensando nesse momento. Pois bem, como já disse para vocês, né, é um longo período de embates sobre a posse da terra. E aqui eu fiz questão de trazer uma citação que a Silvia coloca, né, ela parafraseia, né, ela adapta a citação do Fernand Braudel, que é
um dos grandes nomes da segunda geração dos análises, né, da escola dos análises, a escola francesa, lá do início do século XX. Né? E o Fernand Braudel é o cara que pensa lá a questão das diversas temporalidades na história. Acredito que vocês devem se lembrar. Né? Basicamente, eu tenho, segundo a perspectiva do Braudel, né, a noção de curta duração, média duração e longa duração. E aí, claro que colocado dessa forma, solto, mas o que isso significa, não é? Pois bem, o que o Braudel está falando, quando ele fala dessa questão das temporalidades, é que as mudanças e permanências da história, né, então os movimentos históricos, eles ocorrem dentro dessas várias temporalidades. É como se os fatos históricos, como se as mudanças, né, elas tivessem aí, né, várias camadas que vão ocorrendo, né, no seu devido tempo. E por que a Silvia cita o Braudel, né? Justamente para falar que a revolta em si, né, ela é um acontecimento de curta duração. Né? O acontecimento histórico, revolta dos poceiros do sudoeste do Paraná de 1957, a revolta em si, é um movimento de curta duração. É um fato histórico, ele tem relevância principalmente para a história do Paraná. Né? Podemos inserir, inclusive, no cenário nacional, certo? Porém, aí novamente a gente entra basicamente em algumas questões que nós já discutimos lá quando falamos do contestado, né? Da Guerra Civil do Contestado, que também é uma das maiores guerras civis que ocorrem no país e nós não estudamos ela nacionalmente, né? E se encaixaria dentro do contexto nacional da época como um fato nacional, e a gente acaba estudando nos núcleos regionais. A revolta dos poceiros, ela é mais regionalizada mesmo, né? Mas ela também se insere na história nacional, então se insere dentro de um contexto maior, que é o contexto sobre a posse da terra, a questão da terra no Brasil, que é uma questão que a gente pode, se a gente for pegar só a temática da posse da terra no Brasil, a gente consegue pensar uma historiografia que vai desde das determinações das capitanias hereditárias até a questão da reforma agrária hoje, né, que é a ad infinitum questão da reforma agrária no Brasil, que, né, não sai, não anda nem para um lado nem para o outro, né? Mas só para a gente poder pensar como que um fato que às vezes a gente nem estuda, e pensando aí na história, né, na história ensinada na escola, na história escolar, né, a gente não vê revolta dos poceiros na grade curricular. A não ser que o teu professor de história, ou você, quando for professor de história, né, por gostar de história do Paraná, você insira história do Paraná com mais ênfase em sala de aula, e aí você consiga trabalhar alguns desses fatores, como, por exemplo, a revolta dos poceiros. Né? Mas, no contexto geral, não, você vai ver outras contextualizações que a revolta passa por ela, mas a revolta nem é citada. Então, quando eu penso essa frase do Braudel, o acontecimento é fumaça excessiva. Enche a consciência dos contemporâneos, mas não dura. Vê-se apenas sua chama. Né? Ele está chamando a atenção para aquele momento específico, né? Só que ele está dizendo assim, o acontecimento, o fato ele é essa chama, é o chamariz, é o que chama a atenção das pessoas que estão naquele momento. É como se fosse fumaça, que todo mundo olha, todo mundo vai socorrer, né? Porém,
né? O acontecimento em si não dura. Agora, a estrutura, o histórico, os antecedentes, os fatores e até as consequências, né, a longo prazo, esses né, nós podemos analisar, nós podemos focar um pouco mais, e é justamente aí que nós temos a diferenciação entre curta duração, média duração e longa duração, né, do tempo histórico. Nesse sentido, para a gente pensar aí, esse processo, né, da revolta dos poceiros, a gente tem que pensar assim, que eu só posso, eu só devo, né, abordar, em termos de estudo e tudo mais, a revolta dos poceiros dentro do seu contexto mais significativo, ou seja, dentro da sua historicidade mais ampla, que é a questão da posse da terra, né? Então, se eu não compreender a questão da posse da terra, a revolta dos poceiros se torna um acontecimento isolado, uma fumaça excessiva, né? Algo que não dura. Porém, se eu começo a compreender todo o histórico de luta pela posse da terra na região, o fato histórico se torna mais compreensível e até mais relevante nesse processo, certo? Então, o material de vocês, depois dessa apresentação que ele faz, né, dessa questão da posse da terra e tudo mais, ele coloca assim, na página 42, não sei se vocês estão com material, tá? Mas para aqueles que estão com material, página 42, né, antes do subtítulo ali. A complexidade que envolve a revolta dos poceiros de 1957 está relacionada à questão da posse da terra na região. Nessa época, representantes da Clevelândia Industrial e Territorial Limitada, CITLA, sempre que ele citar CITLA, ele está falando da Clevelândia Industrial e Territorial, e de suas concessionárias diziam-se donos das terras do sudoeste paranaense e, enquanto tal, exigiam o pagamento dos lotes ou seu abandono por parte dos poceiros. Olha aqui. Então, só para a gente começar a entender o enrosco, né, essa complexidade de quem que é a terra, quem que manda aqui, quem que não manda, né? Quem que tem o direito de posse, quem que não tem, como é que a gente resolve isso? Né? A empresa, né, que era uma empresa de loteamento, né, que era a Cleveland Industrial e Territorial Limitada, né? Então, ela se considerava, olha só, ela se considerava dona dessas terras, certo? E por ser dona, na concepção dela, aqueles que moravam nessa terra, os poceiros, e a gente, né, quem são os poceiros ou o que são poceiros, né? Só para a gente não ficar usando o termo, sem que vocês, mas quem são, para onde que foram, né? Poceiro é um termo conhecido para designar o camponês de fronteira, né? As complexas categorias ideológicas variáveis no tempo e no espaço tendem a se aglutinar em torno de uma distinção genérica, mas básica, entre dois tipos de poceiros. Um é o que ocupa em torno de uma distinção... Um que ocupa a terra não para cultivá-la, mas para vendê-la. Então, eu tenho um poceiro que ocupa a terra para vender essa terra, né? Provavelmente o primeiro a chegar à fronteira. É esse que vai lá para ocupar a terra e vender, certo? E trabalha para obter uma posse a fim de eventualmente vendê-la a outro camponês.
Esse tipo é frequentemente conhecido como desbravador do mato e, com essa intenção, não permanece por muito tempo na terra, mas se desloca repetidamente de uma posse a outra. O segundo tipo de poceiros é visto como mais ou menos aceitável socialmente. Olha aqui. Então, o primeiro poceiro, ele não tem uma aceitação social tão boa assim. O segundo tipo, ele já tem uma aceitação social um pouco maior, né? O que ele faz? Ele trabalha e produz. Quando a ele se juntam sua família e os amigos de sua região de origem, formam comunidades de fronteira, que começam a civilizar a selva, né? Olha só. Então tem dois tipos de poceiro. O poceiro é o camponês, é o agricultor ali de fronteira, que normalmente não tem o documento da posse da terra, né? Eu chamo ele de poceiro porque ele vai e ele possui a terra que não está sendo ocupada de alguma forma, porém, esse não está sendo ocupada, a gente vai fazer um parênteses aqui, né? Não está sendo ocupada pelo governo, não está sendo usada pelo Estado, né? Mas aí, principalmente no território brasileiro, a gente sabe que quando desses poceiros, ou boa parte desses poceiros chegam nessas regiões, eles chegam e expulsando e massacrando e disputando a terra com os indígenas, os nativos da região, certo? Esse é o poceiro. Então, toda vez que a gente fala de um poceiro, a gente está falando desse camponês que migra para a fronteira, porém ele não tem posse da terra, ele não compra a terra, né? Ele vai lá e ocupa a terra. Essa situação, né, essa situação entre a empresa e os poceiros, acabou gerando uma revolta. Somente compreensível, olha só, eu só posso compreender a revolta a partir da análise dos problemas jurídicos que envolveram a posse da terra nesta região. Gente, nós teremos embates jurídicos sobre a posse dessa terra, né, basicamente épicos aqui, assim, nas narrativas, né? A gente tem a participação significativa de governantes do Paraná, inclusive, dois governantes desse período, Moisés Lupion e Bento Munhoz da Rocha Neto, né? Quem é de Goiôerê tem familiaridade com esses nomes, porque esses nomes são nomes de ruas importantes, de grande fluxo aqui de Goiôerê, né? E que faz muito sentido. A gente está falando da década de 50, eram os governantes, também a década em que Goiôerê surge, tem todo esse processo, né? Vamos lá. Para eu pensar a questão da terra e desses litígios, dessas questões jurídicas, né? Em vez de eu ficar lendo aqui, eu coloquei aqui 3 grandes disputas por essa terra, né? A região historicamente em litígio. Se nós pensarmos desde o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas vai definir essas terras como terras pertencentes aos espanhóis, certo? Então, eu tenho o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que determina que as terras a gente está pensando no sudoeste do Paraná, né? Que o sudoeste do Paraná pertence aos espanhóis. Beleza. Nós teremos a ocupação desse território, né? Nós teremos ali a relação com os indígenas, teremos relações com espanhóis, portugueses, enfim, século XVII está acontecendo. No século XVIII, né, essa questão
da disputa entre portugueses e espanhóis por essa região é resolvida com a assinatura do Tratado de São Ildefonso. O Tratado de São Ildefonso, de 1777, Santo Ildefonso, né? O Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, ele vai determinar essas terras pertencentes a Portugal, beleza? Só que, olha que interessante, depois desse processo, nós teremos um novo litígio dessa terra, é terra de fronteira, gente. Terra de fronteira é complicado mesmo, por quê? Porque você tem a vivência ali de duas culturas diferentes, você tem a questão da exploração da terra, num momento que nós não tínhamos, por exemplo, tecnologia suficiente para delimitar com muita precisão a questão dos limites territoriais, né? Esses limites estarão o tempo todo sendo questionados. E nós teremos lá no século XIX a Argentina questionando a posse dessa terra, da região sudeste do Paraná. Eu já comentei brevemente com vocês, essa disputa entre a Argentina e o Brasil sobre essa posse da terra ficará conhecida como questão de Palmas. Questão de Palmas. Questão de Palmas, ela vai ter fim em 1895. Tá? Mas o que a Argentina estava falando? Por que a Argentina levantou essa lebre, digamos assim? Ora, lá no século XIX, a Argentina ela vai questionar o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, então da segunda metade do século XVIII, em que determinava que aquelas terras pertenciam ao Brasil, né? E eles vão dizer que historicamente, né, segundo o próprio Tratado de Tordesilhas, pertencia aos espanhóis, e que durante boa parte do processo de colonização a região foi colonizada por espanhóis, né? Vai pegar ali a região de missões jesuíticas que tem ali, né, que hoje são vestígios, né, que eram missões jesuíticas espanholas, enfim. A partir desse questionamento, nós teremos a tal da questão de Palmas, que será respondida ou resolvida pelo presidente dos Estados Unidos, que será o árbitro das questões internacionais. Aqui vale uma contextualização da seguinte forma. Século XIX, nós não temos ONU, nós não temos nem Liga das Nações, né? Quando ocorria algum embate nesse sentido, era escolhido um líder, um presidente de um outro país, teoricamente um país neutro, teoricamente um país que tivesse relação com os dois que estavam em questão, em litígio, e esse presidente, ele julgava, né? Ele julgava a questão, cada um montava a sua argumentação sobre a pendenga, vamos dizer assim, e o presidente julgava. Nesse caso, foi o presidente norte-americano, estadunidense, né, o Grover Cleveland, e ele arbitrou a questão a favor do Brasil. Então, entre Brasil e Argentina, ele falou, não, a região pertence ao Brasil, está sob domínio do território brasileiro. Ok, beleza. Morreu, acabou. Não tem mais conflito na região. Tinha lá entre os portugueses e os espanhóis, resolveram com o Tratado de Ildefonso, aí os argentinos resolveram questionar, e já que Portugal e Espanha já não eram mais metrópoles, né, porque já tinha tanto a América Espanhola quanto a América Portuguesa já tinha se tornado independente, então se tornou uma causa, uma crise territorial de fronteira
da América do Sul, de países independentes da América do Sul, o Brasil e a Argentina, e isso será resolvido pelo presidente dos Estados Unidos, decretando aí ganha causa ao Brasil. Porém, a região ela não vai gozar de paz nesse momento ainda. Por que não? Olha só, a questão de Palmas foi definida em 1895, tá? Em 1891, nós temos a primeira Constituição Republicana do Brasil. E olha só, a primeira Constituição Republicana do Brasil, ela se coloca como uma Constituição que adota o federalismo. Influenciado pela Constituição norte-americana, né, eles adotam, então, o tal do federalismo. O que é esse federalismo? É uma maior liberdade, uma maior autonomia aos estados, uma menor centralização do poder na mão do governo federal. Entre as maiores autonomias, ou ganho de autonomia dos estados, estava a questão de determinar a posse da terra. Tá? E aí vocês perguntam, como assim determinar a posse da terra? Né? O Estado, ele vai determinar de quem é a terra, ele vai emitir as certidões de posse de terra, né? Ele que vai receber os impostos referentes ao uso da terra, enfim. É o Estado, no caso aqui Paraná ou Santa Catarina. E aí a pendenga entre Santa Catarina e Paraná amplia, né? Basicamente aquela mesma discussão que nós falávamos lá do contestado, e lembrando que a guerra do contestado, segundo o próprio autor do nosso capítulo, do capítulo 1, né, ele vai dizer assim, que seria mais gramaticalmente falando correto, utilizar guerra no contestado. Porque a guerra que ocorre, a guerra que nós chamamos de guerra do contestado, não é uma guerra entre Santa Catarina e Paraná pela posse da terra. Apesar que a questão da posse da terra entre Santa Catarina e Paraná está dentro do processo também. É por isso que essas questões sobre a posse da terra no Paraná, e principalmente na região sudeste, ela é extremamente complexa, porque ela vai ganhando ramificações, né, de diversos aspectos, por diversos atores sociais que participam dela. A questão de Santa Catarina e Paraná será resolvida só em 1916, né, que ocorre a determinação dos limites territoriais entre Santa Catarina e Paraná, que são os limites que existem até hoje. Né? Então, olha só, né, lá se vai, mais conflito. Nesse meio tempo, nós tivemos a Guerra do Contestado, não podemos esquecer disso. E aí nós entramos, então, de fato, no que diz respeito a essa ocupação da terra. Por que gera esse problema a questão da terra? Aí, gente, a gente precisa retomar, né, alguns fatores. Entre eles, a própria Lei de Terras de 1850. Né? Por que eu preciso retomar a questão da terra em 1850? Olha o que o material de vocês traz lá na página 42. No ano de 1850, o governo imperial brasileiro publicou a Lei número 601, conhecida como Lei de Terras. No contexto em que o fim da escravidão era iminente e já se iniciava a chegada de imigrantes, as elites políticas brasileiras determinaram que o acesso à propriedade da terra ocorresse apenas por meio de compra e venda. Então, vamos lá.
1850 é o mesmo ano que assina a Lei Eusébio de Queiroz e encerra o tráfico negreiro. Olha só, o tráfico negreiro não é a escravidão em si. O tráfico negreiro é a captura de africanos lá na costa africana, né? O apresamento deles e a escravização deles, e aí sim trazê-los para cá para comercialização. Então, o Brasil já estava caminhando para o fim da escravidão a partir de 1850, e as elites brasileiras também já começa o próprio processo de pensar as migrações europeias, né? A partir de 1860, nós teremos um aumento significativo das imigrações europeias para o Brasil, né? Italianos, principalmente, aí espanhóis, portugueses, alemães, polacos, enfim, né? Várias etnias europeias vão vir para o Brasil da segunda metade do século XIX e principalmente após a abolição da escravatura. Pois bem, o que a Lei de Terras vai determinar, então? A Lei de Terras vai determinar o seguinte, que, olha só, para ter a posse da terra, você tem que comprá-la. Gente, vamos pensar aqui. Se está caminhando e tem várias abolições acontecendo, as pessoas conseguindo a alforria e tudo mais, né? Então, várias alforrias, então, vários escravos se tornando libertos nesse processo. Se a gente tem um aumento da liberdade das pessoas que até então eram escravizadas, essas pessoas elas não terão dinheiro para comprar terra. Não adianta falar que eles têm dinheiro que não têm, né? Se não existe a lei de terras que obriga a pessoa a ter o documento da terra, e esse documento você precisa comprar, né? Você vai ter que pagar para ter as terras. Óbvio que o ex-escravo ele não terá condições de comprar terras. Então não adianta, por exemplo, o ex-escravo sair, a hora que ele consegue a liberdade, ele migrar para uma região que ainda não está tão ocupada assim, para ocupar terras que dentro do Estado estão desocupadas, que não são produtivas, para que ele possa começar a produzir, né? Que é o que o poceiro faz, né? Então, olha só, cria-se a Lei de Terras, e em 1854, o governo, digamos assim, as terras ainda pertenciam à federação, é a federação que tomava conta do império, né? Escrevi federação, mas é o império, tá, gente? Perdão. 1854 é o império. O império, ele tem o poder central, é ele que controla as terras, digamos assim, né? A posse das terras. Ele que determina quem que é dono, quem que não é. E aí o que o Império vai fazer? Em 1854, ele vai criar uma brecha, um espaço de tempo. É o seguinte, se você é um poceiro, né? Se você é um migrante que ocupou a terra, está ali na terra já há algum tempo e tudo mais, antes da Lei de Terras, você tem que se apresentar no cartório, comprovar a tua permanência na terra, que você estava ali, que você trabalha, a tua família ali, enfim, né, que vocês produzem, e aí o Estado vai dar essa terra para você, vai te dar o documento, você não vai precisar comprar, certo? Isso em 1854. Ora, passado o prazo dessa brecha, né, desse acordão, digamos assim, todas as terras que não tiverem documento de posse, que as pessoas não tiverem documento de posse, serão consideradas terras devolutas e estarão em posse do Império.
olha só. O que seriam essas terras devolutas? Terras sem donos, certo? E, portanto, pertencente ao Império. Olha, as terras da região do atual sudoeste do Paraná foram consideradas terras devolutas. Gente, 1854, interior do Brasil, fronteira com a Argentina, região sudeste do Paraná, gostando ou não, a questão da comunicação é algo bem complicado no território brasileiro. Né? Como que essas pessoas iam, por exemplo, ficar sabendo dessa possibilidade, e elas teriam condições de juntar o mínimo de documentação necessária para provar que as terras eram delas e ganhar a posse da terra? Fica a questão, né? Muitas pessoas ganharam posse de terras, e aí a gente pode entrar numa outra discussão que o nosso material não traz, mas só para citar, que vai ser muito comum no início do século XX, que é a grilagem de terras, né? que é a criação de documentação falsa, como se a terra pertencesse à pessoa já fazia tempo, né? E a expulsão de colonos, poceiros e por aí vai, né? Das terras, por conta desse processo de grilagem. Grilagem e o grileiro e o poceiro são pessoas totalmente diferentes uma do outro. Né? Nesse processo, então, nós temos o quê? Essas terras devolutas que, até 1891, pertenciam ao Império, e à República, né? No início da República, a República. Com a Constituição de 1891, ocorre aquilo que eu já tinha dito antes para vocês. A posse dessas terras devolutas passam para o Estado, e o Estado, aí Santa Catarina e Paraná, vão se embrenhar de verdade, né? Vamos usar um termo paranaense, né? Vão se embrenhar, vão pelear pelo território, certo? É um território que tem uma produção de erva mate muito, muito intensa, né? De uma região de produção de erva mate muito intensa, e era o comércio da região, era o produto, era a matéria-prima mais explorada da região, então tinha interesses econômicos ligados a essa região. E nós teremos ainda, olha só, para incrementar essa questão, né, nós teremos a chegada dos colonos, né, a colônia... Deixa eu ver o nome da colônia aqui. Colônia Agrícola Nacional General Osório, a Cambo, né? Nesse processo da marcha sobre o oeste, será formada uma colônia na região do sudoeste, essa colônia Cango, e os colonos irão, obviamente, né, o Estado dará essas terras para os colonos, e aí nós teremos, então, colonos com as terras ali do sudoeste dados pelo Estado Novo, dados pelo governo do Vargas. Nós teremos os poceiros que já estavam ali e que migraram ao longo do tempo para a região. Nós teremos a Citla, que é a empresa lá que dizia ser dona das terras. Nós teremos, além desses, nós teremos a aparição, o surgimento do senhor José Rupi. Esse cara é importante nesse processo. E da companhia, deixa eu ler aqui, né? Companhia de Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande do Sul. Né? São Paulo, Rio Grande. A Cefsprig, que é a Companhia de Estrada de Ferro de São Paulo, Rio Grande do Sul, que liga, que é uma subsidiária
Highway Brazil Company, né? E ela constrói a boa parte, né? A Brazil Highway Company é o que vai basicamente construir os trilhos de ferro e as ferrovias pelo Brasil afora, né? E nesse processo havia acordo com o Estado do Paraná, né, da companhia de estrada de ferro São Paulo Rio Grande, de que a empresa ganharia a posse das terras, de parte daquelas terras ali por onde eles passaram. Olha só quanta gente sendo considerada donos da mesma terra. Aí vocês conseguem entender, a gente consegue compreender esse complexo, né, essa complexidade jurídica da posse da terra que levará à revolta de 1957. O material de vocês coloca assim na página 43. A resolução jurídica desse impasse entre Santa Catarina e Paraná ocorreu em 1916, quando foram estabelecidos os limites atuais dos estados. No entanto, antes disso, em 1913, então, antes de determinar de quem era quem a terra, o governo do Paraná titulou parte das terras devolutas do sudoeste, do atual território paranaense, para a Companhia de Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, pela construção de ferrovias no estado. Então, o estado do Paraná deu o título dessas terras para a empresa. Como é possível perceber, vai continuar o texto depois, o estado do Paraná negociou terras devolutas em litígio, ou seja, terras que ainda não, de fato, ainda não pertenciam a eles, que estavam sendo discutidas no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, né? E não tinha ainda uma determinação se era de Santa Catarina ou se era do Paraná. E mesmo assim, o governo do Paraná negociou essas terras, né? Negociou aquilo que não era dele. Porém, o governo de Santa Catarina fez o mesmo. Autorizou que o ervateiro, né, que é o extrator de ervas, catarinense José Rupp, explorasse ervas e matas no Planalto Catarinense. Dessa forma, parte do território explorado por Rupp coincidia com as terras concedidas pelo governo paranaense à Cefesp. Gente, quando o Supremo Tribunal Federal determina os limites atuais do território de Santa Catarina e de Paraná, quem que vai começar a brigar pelas terras? Os dois primeiros ali, o seu José Rupp e a Companhia da Estrada de Ferro. Vai acontecer o seguinte, o José Rupp ele vai entrar na justiça, tá? E aqui eu vou acelerar um pouco. Ele se sentiu prejudicado, Por que ele se sentiu prejudicado? Porque a justiça vai dar ganho de causa, apesar da justiça dar ganho de causa para ele, né? Em 1925, ele vai se sentir prejudicado porque entre 1916 e 1925, ele não explorou a terra, ficou essa briga toda, então ele vai entrar na justiça de novo, agora não mais pela posse, porque a posse foi dada a ele, né? Ele vai entrar na justiça por uma indenização. Olha só, ele vai querer receber uma indenização daquilo que ele teria deixado de lucrar com a exploração da erva, da erva mate. Nesse contexto de disputas judiciais, nós teremos em 1930 a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas, quando ele assume, lá em 1930,
e eu acredito que vocês lembram disso, de história do Brasil, ele simplesmente tira os governadores e coloca interventores nos estados. Pessoas ligadas a ele, pessoas que seriam fiéis ou que estariam sob, de certa forma, a tutela dele ou a égide dele no poder dos estados, né? Daí, para o Paraná, ele nomeia o Mário Tourinho. E o que o Mário Tourinho faz? Olha só. Após encontrar irregularidades no processo de concessão de terras, estabeleceu o decreto estadual número 300, cancelando as titulações realizadas à Cefrepsk, a companhia de estrada de ferro. A empresa, sem aceitar a anulação feita pelo Tourinho, iniciou uma disputa territorial para a manutenção da posse sobre as terras do sudoeste paranaense. Gente, eu acredito que é complicado. Eu falo, para mim é complicado. Eu acho que eu li isso aqui umas 3, 4 vezes para poder chegar e pensar assim. Olha o fio condutor disso. É terra de ninguém, porque todo mundo quer a terra, tá todo mundo brigando pela terra, né? E aí a justiça ora decide para um lado, aí tem interferência política, como dizer, bem, né? É uma dinâmica política estrutural no Brasil, né? E não só no Brasil, Portugal também é muito assim, era muito assim, enfim. Aí nós teremos em 38 o Supremo Tribunal Federal confirmando a vitória do Rupp sobre a Companhia da Estrada de Ferro. E assim, né, como eu já disse para vocês, o Rupp vai pedir indenização. O que vai acontecer? Em 37, nós temos o Estado Novo, né? O Vargas dá um autogolpe e declara o Estado Novo, o período ditatorial do governo dele. E aí, em 1940, ele basicamente, eu coloquei entre aspas, tá? Ele nacionaliza a Brazil Railway Company, alegando que, por ela ser uma das principais donas das estradas de ferro no Brasil, e as estradas de ferro são setores, é um setor de comunicação e transporte essencial para a nação brasileira, então ele vai basicamente nacionalizar. Não era o termo utilizado, não, pelo menos não é o termo que o autor coloca, né? O autor coloca aqui. O decreto número 2.436, ele incorpora os bens e os direitos da Brazil Railway Company e de suas subsidiárias ao patrimônio nacional. Então, começa a pertencer ao Estado, né? É basicamente nacionalizar uma multinacional aqui, né? Com as justificativas de que a companhia desempenhava atividades de interesses altamente nacionais, que estava impontual com seus credores e que não estava atendendo aos compromissos assumidos com o país. O governo brasileiro determinou que, a partir daquele momento, os bens e direitos da Brazil Railway Company e de suas subsidiárias seriam administrados pela Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. Ou seja, tudo que a empresa tinha, desde disputas judiciais a direitos, pertencem ao Estado. Então, a ação do Rupp, que até então era contra a companhia de ferro, agora passa a ser contra o Estado brasileiro. Percebe o quão complexo? Quando a Silvia coloca lá no início, gente, é complexo? É. Porque todo esse contexto, toda essa incerteza de quem é a Terra, faz com que cada um desses personagens se sintam dono dessa Terra.
o que vai acontecer? E aqui só para encurtar para vocês, né? Os poceiros, nesse período de 1916 até 1957, tá? Vamos colocar aqui, eles vão migrando para a região, e aí vão migrando aquele segundo tipo de poceiro, que vai com a família, que estrutura sua produção ali, e que procura construir a vida ali, né? Aí nós teremos, então, um aumento dos poceiros, nós teremos os colonos, por conta da marcha para o oeste, nós teremos o RUP, P da vida com todo o processo, nós teremos a federação, no caso, né, o Estado brasileiro, interferindo também nessa dinâmica, e aí aparece um outro ser humano, um outro ser, que são os jagunços. Quem são os jagunços? Os jagunços eles vão aparecer um pouco mais para frente, na verdade, no texto de vocês, mas eu vou dar uma corrida aqui, né? Nós teremos acordos e desacordos com empresas e o RUP, né, referente à posse da terra, para chegar lá no final do processo, lá no início de 57, com a seguinte fala, olha só, vamos pensar lá, 51 a 55, tá? Página 45. Entre 1951 e 1955, a Citla não pôde comercializar terras na região sudoeste, pois o governador eleito em 1950 foi o rival político de Lupion. Então, antes nós tínhamos o Moisés Lupion, e aqui é importante dizer, o Moisés Lupion, ele tinha ações dentro da Citla. Tá? A Citla ela vai conseguir a posse das terras com uma facilidade enorme na justiça, nos anos 50. Mas, né, e fica nítido a interferência dos interesses políticos do Lupion, do Moisés Lupion, que era o governador do Brasil, do Paraná na época. Né? E aí o que vai acontecer? O Lupion vai sair e vai entrar o seu opositor político, Bento Munhoz da Rocha, Neto. Né? E aí o Bento Munhoz, o que ele vai fazer? Em 1952, ele baixa um decreto proibindo o recolhimento dos impostos de transmissão e propriedade de qualquer transação imobiliária que envolvesse as terras das glebas Missões e Chopin, né? E essas glebas pertenciam à Citla, né? E ao fazer isso, ele impede a Citla de manter o seu comércio de imóveis na região. Tudo jogada política, gente. Contudo, Moisés Lupion foi reeleito governador do Paraná em 55. Diferença de política de Estado e política de governo. Política de Estado, ela se mantém independente do governo. E, teoricamente, ela tem uma solidez maior, teoricamente, ela trará frutos para todos. Problemas de política de governo. Eu assumo, eu implanto a política que eu quero, nas próximas eleições, vence o meu rival acaba com tudo que eu fiz, independente se é bom ou ruim, e começa tudo de novo, do jeito que ele quer. Imaginem vocês, nessa época, numa região que já era tensa, nós com esse tipo de jogo político entre o Moisés Lupion e o Bento Munhoz da Rocha. Né? É mais ou menos isso que vai acontecer. O Moisés Lupion vai ser reeleito governador do Paraná em 55, e ao assumir o novo mandato, ele revoga o decreto do Bento Munhoz. Dessa forma, as companhias Comercial e Apucarana, concessionárias da Citla, recomeçaram as medições de lotes e investiram em propagandas com o intuito de convencer os colonos do Sudoeste paranaense, a assinarem contratos de compra
e venda de terras. Eles queriam vender as terras para os colonos. Lembrando que esses colonos do Sudoeste, eles tinham, a partir do programa lá da Marcha para o Oeste, eles tinham ganhado terras, né? Certo? Aí, nesse processo, nós temos, digamos assim, a explosão da revolta. E aí sim, né, nós temos a participação dos jagunços. Vocês sabem o que é jagunço, gente? Quem sabe o que é? Qual que é o papel do jagunço na sociedade? No Paraná. Já ouviram falar esse termo? Quem já? O jagunço, ele é basicamente um segurança particular, né? Um matador, um matador, tá? E teremos muitos desses esses grandes fazendeiros, essas empresas, elas vão contratar mesmo para poder expulsar os colonos, para poder expulsar os poceiros, né? Então, nós teremos aí um conflito bem violento nesse processo. Para finalizar, gente, né, nós teremos aí, em várias cidades, eventos nesse sentido, mas para finalizar, eu fico com o finalzinho os dois últimos parágrafos do texto de vocês, na página 48, que diz assim... os dois penúltimos, o antepenúltimo e o penúltimo. O último, não. Em termos temporais, então, duração de tempo, a revolta dos poceiros não foi um conflito duradouro. Não perpassou o ano de 57. Né? Não deu nem um ano de conflito. Apesar da complexidade que envolvia as terras do Sudoeste paranaense, no plano local, o inimigo comum dos poceiros e colonos materializava-se nas companhias Citla, Comercial e Apucarana. A partir do momento que essas empresas foram fechadas, não havia mais motivos para a luta armada. Contudo, a indefinição jurídica ainda persistia. A resolução desse problema precisou passar pelo campo político nos anos de 1958 e 1961. As terras da região foram consideradas de utilidade pública e de interesse social para fins de desapropriação. Em 1962, foi criado pelo Decreto Federal número 51.431 o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste, cujo objetivo era planejar e executar a colonização dessas terras. Ao longo da década de 60, esse grupo executivo demarcou e dividiu as terras, titulando os lotes para os colonos e poceiros que ali viviam. A revolta dos poceiros foi, portanto, um movimento vitorioso. A apropriação política da revolta e propagação dos acontecimentos pelos jornais paranaenses contribuíram para que o conflito exacerbasse o plano local e fosse tramitado nas esferas políticas estaduais e federais, forçando o governo a tomar medidas favoráveis aos poceiros e colonos. Isso quem cita é a própria Amâncio, a própria Silvia, na obra dela Ontem, Luta pela Terra, hoje, Monumento Histórico. Então, pessoal, é importante nós pensarmos, inclusive, que eu acabei não citando, só para poder fechar, a primeira ação dos poceiros e dos colonos foi uma tentativa legal, a partir de sindicatos, para conquistar a posse da terra na justiça. Não foi possível, foram boicotados, começou uma perseguição enorme a eles, e aí eles se viram de tal forma acuados que a única solução que eles encontraram foram a luta armada. E a luta armada, com a veiculação da mídia paranaense, né, e com
com essa disseminação das notícias, como diz o final aqui do texto, né, faz com que a federação dê ganho de causa, né, ceda terras aos poceiros e aos colonos. Que, convenhamos, se nós pegarmos todos os processos de luta pela posse de terra no Brasil, são pouquíssimos os casos que os participantes do conflito, nas situações similares dos poceiros e dos colonos, que vêm a vencer o conflito, né? Então, nesse sentido, a revolta dos poceiros de 1957 é um marco histórico, não só para o Paraná, não só para a região sudeste do estado, mas também para a questão da luta por terras e por posse de terras no Brasil. Sim, Sil. É complicado a gente falar disso. A Silvana colocou aqui no grupo, gente, no chat, está privado, eu vou ler para vocês. Aqui em Goiôerê também, os primeiros moradores invadiam as terras e não compravam. Isso vai ocorrer no Paraná inteiro, né? Inclusive, muitas vezes utilizando de violência contra os indígenas, contra outros poceiros, enfim, né? A gente tem pouquíssima fonte sobre isso, então é bem complicado de falarmos historicamente sobre isso, até porque as fontes históricas que nós poderíamos ter seriam as fontes orais, ou seja, né, os nossos pioneiros falarem abertamente disso, e a gente sabe que é bem complicado para eles falarem abertamente sobre isso, né? Então é um assunto bem delicado. Tem um historiador conhecido meu, de Marechal Cândido Rondon, que ele trabalhou no mestrado e no doutorado dele com essas questões lá na região dele. Até jurado de morte o cara foi. Essa parte eu vou cortar do vídeo. Não, brincando. Mas, assim, isso. As glebas, né, Cláudia? Muito bem. Então, gente, é bem complicado mesmo, né? A gente tem casos em todas as regiões, né? Como a posse da terra, a ocupação territorial foi acontecendo, e como acontece ainda, se a gente olhar os casos do Amapá, né, do norte do Brasil, os anos 80, Mato Grosso, Goiás, né, nós tivemos muito esse processo, né, em diversos momentos da história do país, né. Obviamente que quanto mais a tecnologia, quanto mais o Estado vai ganhando corpo, quanto mais o Estado vai ganhando mecanismos para fiscalização e para controle, desde que haja o interesse para fiscalização e controle, né, se torna mais difícil essas práticas. Mas ainda é uma tônica, uma constante. Sil, se vocês quiserem, a Sil colocou assim, agora também tem os sem terras. Se vocês quiserem, eu preparo um debate só sobre o movimento sem terra. O movimento sem terra, ele está ligado a um movimento de reforma agrária. Ele está ligado a um movimento político de questionamento dessa lógica latifundiária do Brasil, né? O movimento sem terra em si, né, ele é enorme, obviamente, né? E ele tem membros e eles lutam por terras para a agricultura familiar, para a economia de subsistência, né? Normalmente as terras desapropriadas que acabam se tornando assentamentos são terras improdutivas ou terras abandonadas pelos seus donos de diversas formas. É bem complicado mesmo esse debate, até porque se a gente ficar com o que aparece na mídia,
né, a gente vai colocar os sem terras num grupo de pessoas violentas que matam para ter a terra, né? E isso é uma narrativa que interessa a alguns grupos, né? O movimento sem terra em si, ele é muito mais amplo do que isso. Vou dar um exemplo para vocês, que talvez vocês se lembrem, né? Quem aqui lembra da novela O Rei do Gado? A novela O Rei do Gado, ela traz essa questão dos sem terras, né, a relação dos sem terras com a questão da ocupação das terras, de grandes latifúndios, a questão da política, né, como os políticos veem isso e toda essa questão da reforma agrária, isso lá em 95. E se nós pegarmos a realidade hoje do sem terra, não mudou muita coisa, não. Né? A novela O Rei do Gado, ela é uma crítica muito grande à narrativa que se faz e que se fazia na época dos sem terras como vagabundo, que estão invadindo terra, que estão roubando terra dos outros, que são violentos, isso, aquilo, aquele outro. Né? Pelo contrário, né? São núcleos familiares enormes. Se você falar, mas tem casos, tem, obviamente, em todo lugar tem gente ruim, em todo lugar tem gente que excede, extremista, enfim. Né? Só que o movimento em si, ele tem a sua razão de ser política, e eu não sei se vocês sabem, mas o movimento sem terra, ele nasce aqui no Paraná. Ele nasce nos anos 80, no anfiteatro da UniOeste, em Cascavel. Tá travando? Beleza. Gente, é isso. Eu agradeço a paciência de vocês, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham compreendido. Gostei da participação aqui no final. Realmente, ainda são assuntos delicados a se tratarem, por serem muito próximos a nós, né? Mas, como diria, eu não vou lembrar o historiador agora, de verdade. Acho que foi o Bourdieu. Eu acho que é o Bourdieu, tá? Ele diz assim, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, a nossa função é ser chato mesmo, é colocar o dedo na ferida, só que a gente tem que fazer isso com responsabilidade, com pesquisa, com fonte histórica, né? Conscientes de que se a história tem um lugar no mundo, né, um lugar social, é justamente essa possibilidade de nos apresentar o que fizemos para chegar até aqui, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E, a partir daí, compreender um pouco melhor o mundo que nós vivemos. Muito obrigado, gente. Boa noite.